E hoje nós vamos estudar sobre o Deus, né, porque o Criador dos céus e da terra. E a continuação do credo é: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tá? Esse estudo de hoje ele é completamente ligado ao estudo da semana passada. Porque só um Deus Todo-Poderoso pode ser o Criador dos céus e da terra. Tá? Então a gente tem que ter muito em mente aquilo que foi estudado a semana passada, né? E ter aquilo firme, porque sem um Deus Todo-Poderoso nós não poderíamos ser um Deus Criador. Mas porque nós temos um Deus Todo-Poderoso, então nós temos um Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Estamos lá começando com o primeiro verso aí, que eu acho que resume tudo. Gênesis 1, o começo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se a gente lembrar lá da aula que eu dei sobre os atributos de Deus, falei que a Bíblia ela já começa assim, ela não argumenta a questão da existência de Deus, mas ela já começa pressupondo que Deus existe. Tá? Então, e ela já começa falando: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? Então, aqui, né, é um versículo que todo mundo conhece. Quantas vezes a gente já leu isso? As crianças lá todas já conhecem. Mas a gente pode pensar: isso não é nenhuma novidade para mim. Eu sei que Deus criou os céus e a terra. Mas existe tanta coisa envolvida nesse criar os céus e da terra, que é isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Não é simplesmente saber: não, tá, Deus criou os céus e a terra, ponto. Não, existe muito mais coisa envolvida aí no fato de Deus ser criador dos céus e da terra. Tá? Eu até marquei ali. Esse verbo usado para o criou é do hebraico bara, que criou, né, ou fez de uma matéria, né, que não existia, matéria pré-existente. Tá? Então, não existia matéria. Deus criou todas as coisas de uma matéria inexistente. Tá? Isso já começa a ficar difícil para o nosso entendimento. Tá? Porque a gente sempre tem a ideia de matéria. E depois a gente vai ver que existem algumas linhas de pensamento que defendem essa ideia, que existe uma matéria e Deus simplesmente manipulou a matéria. Mas, de acordo com as Escrituras, Deus criou a partir do nada, de uma matéria inexistente. Tá? Ou seja, se é uma matéria inexistente, não existe, é um nada. Tá? Aí, podemos fazer a brincadeira, né? Sabe o que significa nada no grego? Da mesma forma que tudo significa tudo, nada significa nada. Tá, vamos ler mais alguns versos aí. Ó. No Salmo 89, no verso 11. Então lá. Os céus são teus, e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Depois no Salmo 90, verso 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade e eternidade tu és Deus. Então aqui já tem mais coisas envolvidas. A gente até leu esse versículo quando a gente falou sobre um Deus eterno. Então, antes da criação do mundo, Deus já era. E aqui fala que de eternidade em eternidade Ele é Deus, mas um dia Ele criou os céus e a terra, né, e todo mundo. Salmo 102, 25. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então a gente percebe que o salmista, né, várias vezes, isso aqui eu peguei alguns dos salmos, mas se a gente for ler os salmos, a gente vai perceber que constantemente os salmistas, tanto Davi quanto os outros, eles exaltavam demais o fato da criação de Deus. Isso é muito importante para nós. Salmo 148, verso 5. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Aqui, todos eles está falando de todos os animais. Se a gente lê o Salmo 148, está falando de toda a criação. Tá? Então, Deus ordenou e tudo foi criado. Animais, a natureza. A gente acabou de cantar essa canção antiga, né? Que fazia tempo que a gente não cantava. Quem não conhecia essa canção? Pouca gente até. Pouca gente. 4 levantaram a mão? É pouco. Essa canção é um pequeno resuminho, né? Deus foi Ele quem criou os céus, fez separação das águas, a terra seca. A gente poderia ler aqui Gênesis 1,
né, que é muito bacana. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes e o mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Aí só o finalzinho aqui, no capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou nesse dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém? Nós podemos, depois de tudo isso, Deus, a gente viu aqui em cada coisa que Deus criava, Ele falava: e viu Deus que isso era bom. A gente pode virar aí para o vizinho e falar: tudo que Deus criou é bom. Parece um negócio tão estranho nos dias de hoje a gente lê esse texto de Gênesis 1 e falar: eu creio nisso aqui. É ou não é? Perto do que a ciência fala, do que os filósofos falam e tantas outras
categorias de pessoas. Se a gente cruzar na rua aqui, se a gente parar qualquer um na rua e perguntar como você acha que a Terra foi feita, ele vai dar uma explicação lógica ou ilógica, mas raros vão ser aqueles que vão falar, não, Deus criou. Eu estava vendo um programa na internet, né, dentro de uma universidade, e eles fizeram exatamente essa pergunta. Eles foram no campus da universidade, entre os vários estudantes, pegaram alguns lá, uns 10, e perguntaram, quem que você acha que... Como foi que o universo se criou? Um disse, Deus criou. Todos os outros deram uma explicação. Alguns falaram, não sei, mas também não... Acho que simplesmente apareceu. Né? Várias coisas. Alguns davam uma explicação, outros... Não, acho que simplesmente apareceu, deve... Sei lá por quê. Mas eu falei, não, acho que alguma força fez, mas não sei quem. Mas só uma pessoa. Então, se a gente pode pensar, se 10 pessoas, uma respondeu que crê em Deus, Criador dos céus e da terra, a gente vê que o negócio está feio. E aí a grande questão é, entre nós aqui, nós cremos que foi Deus que criou os céus e a terra? Eu até lembro, não tem muito a ver com essa questão aqui da criação dos céus e da terra, mas eu tenho um amigo que ele entrou no seminário teológico, e ele falou que na primeira aula o professor chegou, então, quantos aqui creem em Deus? Pensa, ele estava numa sala de teologia. Claro, todo mundo levantou a mão. Lógico que crê em Deus. É a mesma coisa que eu te perguntar aqui, quem aqui crê em Deus? Duvido que alguém aqui vai ficar de mão abaixada. E aí ele começou a argumentar, mas como assim você crê em Deus? Mas Deus é só uma ideia da imaginação do homem. E todos vários argumentos que os filósofos, a ciência dão a respeito de Deus. E ele foi falando. Aí alguém falava alguma coisa, ele debatia. Ele usava todos os argumentos que o mundo dá. Diz que passou um tempo lá, meia hora dando argumentos. Ele, e aí, quem crê em Deus? Ninguém levantou a mão. Acredita? E aí ele falou, o que vocês estão fazendo aqui, querendo estudar teologia, se vocês nem creem em Deus de verdade? Eu simplesmente dei meia hora de argumento aqui e vocês já não sabem se creem mais em Deus? E a gente acaba caindo nessas também. A gente chega, não, porque foi Deus que criou os céus e a terra. Aí alguém chega, não, mas você já ouviu falar na poeira cósmica? E dá uma explicação na poeira cósmica e você, acha que é por aí. Então, já não sei mesmo se foi Deus. Talvez Deus só tenha deixado. Né? Como é sutil a coisa para a gente simplesmente perder a fé. E exatamente por isso que no Credo dos Apóstolos está essa sentença, né? Essa afirmação, Criador dos céus e da terra. Porque existe muito mais coisa envolvida aqui. Tá? Vamos, já que a gente entrou nisso daqui, antes de continuar lendo os versos aqui, a grande teoria da criação do universo, quem é que estudou aqui sabe que é o Big Bang. Todo mundo sabe que é o Big Bang? Vamos lá, rapidinho, parênteses aqui, aulinha de ciências. Né? De acordo com a ciência, o Big Bang foi uma explosão, uma grande explosão, que teve a partir de uma partícula que criou todo o universo. Até aí, eu acredito totalmente. Não existe nenhuma diferença entre o Big Bang e a que está em Gênesis. Né? Mas existem outras teorias aí, que eu citei agora há pouco, da poeira cósmica. Quem aqui já ouviu da poeira cósmica? Que existe uma poeira no espaço, e ela foi se juntando, virou a Terra. Virou o universo, as estrelas, o Sol. Né? E aí eu vi não era bem uma entrevista, não sei exatamente o que era, com aquele escritor Ariano Suassuna, e ele fala algumas coisas, ele fala disso, ele fala, não, porque falaram que no começo não tinha nada, era uma molécula, e uma molécula resolveu se juntar com a outra, aí juntou com a outra, ela virou o ser vivo, virou o ser humano. E ele falou, você precisa ter muito mais fé para acreditar num negócio desse do que em Gênesis. É ou não é? Pensa, né? Você varre a sua casa, tem aquela poeirinha. Você imagina que aquela poeirinha vai virar alguma coisa? Aquela poeira pode dar origem a um ser vivo. Né? Olha para você. Você acha que aquela poeirinha vira você? Né? Exatamente. Quem tem inteligência?
Consegue perceber como é um negócio irracional? Fala, não, nós somos racionais, nós não cremos. Imagina, eu vou acreditar na Bíblia, um livro escrito há não sei quantos mil anos. A poeira cósmica é muito mais racional. Sério? O que tem de racional nisso? Nada. Agora, o Big Bang, né? Eu até fiz umas anotações aqui, cadê? Perdi na projeção, tá? Mas eles descobriram, até eu citei isso quando eu falei sobre os atributos de Deus, quando eu falei sobre o Deus infinito, que a Bíblia fala que a terra, os céus não suportam, não conseguem conter Deus. Vocês lembram disso? E eu falei, olha que o universo está em expansão. Né? E o Big Bang, né, na verdade, eles chegaram na conclusão do Big Bang exatamente por causa dessa expansão do universo. Se o universo está expandindo, é óbvio que ele teve um começo todo junto. Então, por isso que eles acreditam na partícula que criou a grande explosão e foi se expandindo. Tá? Os próprios cientistas eles já falam que eles defendem essa ideia do Big Bang, da partícula, e eles chamam essa partícula da partícula de Deus. Porque eles mesmos afirmam que nenhuma lei natural é capaz de gerar matéria. Nenhuma lei da física no universo é capaz de gerar matéria. Eles estão tentando há anos criar matéria em laboratório. Eles já conseguiram avanços absurdos, descobriram há pouco tempo o bóson de Higgs, que está quase na partícula, mas não consegue. Eles vão aprofundando, mas eles não conseguem criar matéria. Tá? Para a gente entender um pouquinho, na questão do universo, né, a gente pensa muito no nosso aqui, mas a gente tem que pensar nesse universo que é muito grande, que nós não fazemos ideia. Eu citei isso da outra vez. Nós estamos no planeta Terra, dentro do sistema solar, que já não é o maior do sistema solar. Júpiter é muito maior. O sistema solar está dentro da Via Láctea, onde a gente vê um monte de estrelas e tem várias coisas, e a Via Láctea é a menor galáxia do universo, que já foi descoberta. E cada dia que passa, os cientistas descobrem uma nova galáxia. Então, o negócio é muito extenso. E o mais doido disso, o que prova que tudo tem um princípio em Deus, é que não importa se seja aqui na Terra, se seja na Lua, se seja numa estrela qualquer, na galáxia mais distante, a proporção entre hidrogênio, hélio e deutério é a mesma. Em todo o universo. Isso para nós, que coisa complicada. E isso tem um negócio mais interessante ainda. Esses três elementos, que é o que deram origem à matéria orgânica, a química orgânica, que é o hidrogênio, o hélio e o deutério, se eles estivessem numa proporção um pouquinho diferente, nada teria. Nada. Uma pequena variação, 0,0001% de variação de um deles, nada existia. Agora você tem como acreditar que o negócio surgiu do nada? Não tem como. Não tem como. Os cientistas, eles não... Por mais que eles tentam rebater a ideia, falar, não, Deus não existe, eles não conseguem refutar a ideia de um Criador. Porque é impossível. E cada vez que estudam mais, eles mais chegam à conclusão de que realmente existe um Deus Criador. Tem um astrofísico chamado Robert Jastrow. Então, pensa, é um cara mais ou menos, né? E ele escreveu o seguinte: nesse momento, parece que a ciência nunca será capaz de erguer a cortina acerca do mistério da criação. Para o cientista que viveu pela sua fé na força da razão, a história encerra como um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância, vê-se prestes a conquistar o pico mais alto. À medida que se puxa para a rocha final, é saudado por um bando de teólogos que estiveram sentados ali durante séculos. Então, os cientistas estão lá, quantos anos eles estão tentando, e cada vez que eles chegam mais perto, eles percebem, realmente. E aí, essa ilustração, né, quando eles estão chegando lá, já tem um monte de teólogo lá, já sabia disso. Não precisei fazer tantas pesquisas para chegar nessa conclusão. Tá? Então, é muito legal isso. Né, e outra coisa que os físicos concordam, né, que o universo começou de um ponto de pura energia e sem dimensões e de densidade infinita. O que não tem dimensão e é
de densidade infinita? Só Deus. Só Deus é infinito. Não existe mais nada que seja infinito. Então, eles mesmos dizem, né, é um ponto de energia infinita, de densidade infinita. E a gente pode pensar, a questão da energia. A energia no nosso mundo, no nosso universo, ela não existe do nada. Alguém está vendo energia por aí? Assim? Não. A energia, ela é fruto do exercício da força. Tá? Então, quando eu estou falando aqui, está saindo nessas caixas. Essa luz está acesa. Por que ela está acesa? Porque ela está ligada na tomada. Está ligada na tomada porque vem da rede elétrica, que vem de uma hidrelétrica, que vem... Sempre tem alguma coisa que exerce alguma força que gera energia, liberada energia. Então, no nosso universo, o que a gente entende é uma liberação de energia a partir de uma força. E os físicos falam, não, toda a força gerada, a gravidade, o tempo, o espaço, foi gerada a partir de uma energia. Por isso que eles falam, nenhuma lei natural é capaz de fazer isso, porque não tem como a energia liberada, que a luz que a gente está vendo aqui, ela é uma energia liberada, ela está criando alguma coisa? Não, ela simplesmente é liberada. O som que você está ouvindo, isso é a liberação de energia. Liberou, acabou. Não criou nada, não fez nada. Ela simplesmente, a energia vaga e dissipa. E os cientistas falam, a energia, uma energia infinita, deu origem a todo o universo. E a gente não vai falar que Deus é uma energia. Não, mas Deus é o centro de todas as coisas. Amém? Acho que não precisa ficar mais falando de ciência aqui não, né? Vamos ler mais alguns versos? Vamos lá para o Isaías 40, 26. Isso. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Aqui a gente já vê que o fato da criação de Deus está muito além de simplesmente Ele criar, mas as coisas, todo o universo obedece à palavra de Deus. Aqui fala que grande é o poder e a sua força e nenhuma delas deixa de comparecer quando Ele chama. Quando Ele chamou a existência a todas as coisas, a gente viu lá no texto, haja luz e houve luz. O Luciano até a semana passada brincou com isso, né? Sobre, vai lá, vai. Você não quer vir? Pensa Deus criando, tinha as águas, como falou lá, e separa aí. Separa. O que você quer fazer? O que eu posso fazer para você separar? Não existe essa possibilidade com Deus. Ele falou, separa, separou. Deus é todo poderoso. Amém? Vamos lá, outro verso aqui. Isaías 42, verso 5. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Então aqui a gente vê, além de criar matéria, Deus não simplesmente Ele criou uma matéria, Ele criou um barro, Ele criou as estrelas que estão lá e elas não é um ser vivo. Mas aqui fala que Ele criou, Ele dá fôlego de vida, Ele dá vida. E aí é que os cientistas enlouquecem mesmo, né? Você não consegue nem criar matéria, quanto mais vida. Fôlego de vida, um ser que respira. A gente pode pensar um pouquinho aqui na questão nossa. Nós estamos muito acostumados, a nossa ideia de criação, por isso que tem essa ideia de que Deus usou uma matéria existente já para fazer o universo, porque nós só conseguimos trabalhar dessa maneira. Se a gente pedir, vamos fazer um bolo? Aí você fala, cadê os ingredientes? É a primeira pergunta que você faz. Vamos fazer um bolo. Haja um bolo. Não pode. Nós não temos esse poder. Só Deus é todo poderoso. Seria muito legal, né? Mas nós temos essa consciência, essa concepção. Se nós vamos fazer algo, nós precisamos de matéria-prima. Nós não conseguimos ter essa ideia, um artesão, qualquer coisa a gente fala para porque é uma obra de arte, ele criou essa obra. Tá, mas ele teve que, se for um quadro, ele teve que ter uma superfície
tinta, pincel ou dedo, alguma coisa pré-existente teve que ter. Então a gente está muito acostumado com isso, de ter algo pré-existente. Deus trabalhou sem nada. Deus, ele traz à existência as coisas que não existem. Isso aqui já começa a trazer algo para nós que é muito profundo. Tá? Mas vamos continuar lendo alguns versos aqui. Isaías 45:18, né? Porque é bom a gente ter embasamento bíblico, né? Quanto mais textos falando sobre isso a gente tiver, melhor. Concorda? Pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a. Não a criou para estar vazia, mas a fundou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Aqui a gente já vê que Deus, ele criou tudo isso com um propósito. Ele não simplesmente criou porque não tinha nada para fazer. Ele criou por um propósito. Deus não faz nada por fazer. Deus, ele trabalha com propósitos. Tá? Vamos continuar aí. Neemias 9:6. Só tu és o Senhor, fizeste os céus, os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Amós 4:13. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra, Deus dos exércitos é o seu nome. Aí vamos para o Novo Testamento agora. Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Apocalipse 4:11. Tu, Senhor e nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Se você quiser marcar aí, né, eu não pus aqui porque é um textinho um pouquinho mais extenso, mas marca Jó 38, do verso 4 ao 13, que também vai falar um pouco sobre isso. Tá? Estão acompanhando? Vamos ver, ó, na Confissão de Westminster, tem lá no capítulo 4, item 1. Ao princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criaram fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visíveis ou invisíveis. Tá? Essa aqui é a Confissão de Fé de Westminster, escrita lá em 1600 e não lembro quanto. Tá? Tem uma outra citação aí, eu pus aí? Deixa eu ver. Pois, tá. Isso aqui é João Calvino, nas Institutas. Eu recebo nesses termos, não só que uma vez ele criou este mundo, e de tal forma o sustém por seu imenso poder, o regula por sua sabedoria, o preserva por sua bondade, rege com sua justiça e equidade, especialmente ao gênero humano, suporta em sua misericórdia, guarda em sua proteção. Mas ainda que em parte alguma se achará uma gota, ou de sabedoria, ou de luz, ou de justiça, ou de poder, ou de retidão, ou de genuína verdade, que dele não emane, e de que não seja ele própria a causa, de sorte que aprendemos a realmente dele esperar, e nele buscar todas essas coisas, e após recebidas, atribuí-lhes com ação de graça. Tá? Depois a gente vai falar de outros termos, de algumas coisas que ele cita nesse pequeno parágrafo aí, que tem muita coisa importante para a gente. Tá? Só mais uma citação do Agostinho de Hipona. Quando, porém, afirmam que existe uma natureza que Deus onipotente não teria criado, da qual também foi feito este mundo, o qual admitem ser bem ordenado, eis que negam a onipotência de Deus, não aceitando que tenham criado o mundo, a não ser que, para fazê-lo, tenham servido de uma natureza que já existia, o que ele não criara. Então é exatamente aquilo que a gente falava há pouco. Né? Alguns acreditam que Deus criou tudo numa matéria pré-existente. Tá? Antes da gente continuar nas coisas que são importantes para nós com relação à criação, eu queria já que a gente argumentasse contra o que se levanta contra essa declaração da Bíblia de que Deus criou todas as coisas. Isso que Agostinho fala aqui, Agostinho ele foi um dos que ele brigou diretamente com os maniqueístas. Os maniqueístas seguiam o profeta Mani,
né? E Agostinho foi maniqueísta antes de se converter. E os maniqueístas acreditavam no quê? Eles acreditavam no dualismo entre o bem e o mal. Existia o bem e existia o mal. Deus é bom. Deus é o bem. E existe o mal. Aí eles pensavam da seguinte maneira: olha que doideira. As pessoas se afogam na água. Então é mal. Então Deus não pode ter criado a água. Porque Deus é bom, como Ele ia criar algo que afoga as pessoas. Né? O fogo queima. Ah, então Deus não criou o fogo. Quem criou? O mal. Então, Deus criou as coisas invisíveis, que não afetam a gente, e o mal criou o mundo que a gente vê. Dá para acreditar num negócio desse? O mal, uma força do mal, criou a natureza. É uma coisa já que não faz o mínimo sentido. Né? Olha para você, olha para o seu vizinho e fala: foi o mal que te criou? Né? E essa é uma linha, né, que surgiu lá no século III e que ainda alguns pensam dessa maneira. Hoje já não é mais um maniqueísmo, já entrou na filosofia de outra maneira, mas existe linha de pensamento que ainda acredita nisso, na questão do bem e do mal. Que esse mundo pertence ao mal, que esse mundo foi criado pelo mal. E só quando nós morrermos, então a nossa alma, que é invisível, pertence a Deus. Então, negócio esquisito demais, né? Outra coisa que vários dizem, e até o próprio Newton, ele acreditava nisso, é que o universo é eterno. Newton não acreditava ele acreditava que o tempo era eterno. Se o tempo é eterno, o universo é eterno. Então o mundo sempre existiu. Se Deus é eterno, o mundo também. Ele coexiste com Deus desde a eternidade. E aí foi Einstein, pela teoria da relatividade, que refutou essa ideia de Newton quando ele descobriu a expansão do universo. Bem, se o universo está em expansão, é óbvio que ele não foi sempre do mesmo jeito. Então, ele teve um início. Ele não é eterno. Tá? Então, a própria ciência refutou uma outra ideia da ciência. Tá? Então, a gente não precisa aqui também... A gente já falou um pouquinho disso. Os que dizem que Deus usou matéria existente. Aí a gente já falou também um pouquinho disso. Né? Não precisamos falar mais. O naturalismo. O naturalismo a gente já falou um pouquinho no começo também, que é exatamente a ideia de que o mundo se fez sozinho, naturalmente. Tá? E outra ideia errada. E outra coisa que surgiu foi o panteísmo. Né? Porque alguns falam, eles até creem que Deus criou tudo, mas Deus ele dividiu ele no mundo. Então a árvore é Deus, você é Deus, essa cadeira é Deus, toda a matéria tem Deus. Né? E não. Né? A mesma coisa que a gente estava falando do bolo há pouco. Né? Você faz um bolo, então o bolo é você? Não. Não, o bolo é simplesmente algo que você fez. Deus ele criou o mundo, Ele criou todas as coisas, mas não é Ele. Deus ele está acima de todas as coisas. Quando eu falei sobre os atributos de Deus eterno e o Deus infinito, né, a imensidade de Deus, eu falei, Deus ele está ausente do tempo e do espaço. Lembram disso? Quando Deus criou o mundo, e é exatamente o que a gente vê, está lá, né, quando ele fala que ele criou o dia e a noite, e lá fala, e deu início ao tempo. Não existia tempo, porque Deus está ausente do tempo. Deus não pensa em horas, em dias. Mas quando Ele criou o mundo, startou o tempo. Startou o espaço, a matéria. Porque Deus é espírito, a gente viu isso já na outra aula. Então, Ele criou a matéria, Ele criou o espaço, o tempo. Então, a partir daí que a coisa começou. Tudo bem? Então, o mundo, ele foi... Deus criou tudo de uma vez. Ele criou o tempo, Ele criou o espaço, que é o que a gente entende hoje, para que a gente pudesse conseguir viver. Tá? Por causa do propósito eterno dele. Tranquilo? Não está confuso não, né? Bom. Aí uma coisa importante da gente pensar aqui. Né? Ali fala que Deus criou todas as coisas, mas aí tem alguns outros versos que a gente percebe que Deus, ele não é sozinho. A Trindade é desde a eternidade. Então nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tudo bem, nós estamos na parte do credo que vai falar do Deus Pai. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas no próprio texto de Gênesis, na hora que vai criar o homem, o que fala lá?
que Deus ele argumenta, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não estava sozinho na criação do universo. Depois a gente vai falar sobre Jesus, mas aí já refuta a ideia de que alguns dizem que Jesus foi criado por Deus. Jesus não é criação de Deus. Jesus é o próprio Deus. Então vamos lá, Salmo 33, 6. Primeiro a gente vai falar um pouquinho da questão da palavra de Deus. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Então aqui a gente percebe a palavra de Deus, ela é muito importante. Deus, ele não foi com as suas mãos que ele fez a terra, que ele ficou lá, moldando. Não, ele falou. Porque Deus é espírito e ele fala. Mediante a palavra do Senhor lá, haja luz, haja os céus, faz separação dos céus, separação da terra, que nasçam as árvores, que as aves do céu, os peixes do mar. Ele só falava e as coisas aconteciam. Tá? Isso é muito importante para nós. Salmo 33, 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Hebreus 11, 3. Por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Mais uma vez a Bíblia aqui falando que Deus não utilizou matéria pré-existente, e aqui falando que foi pela palavra. E aí pensando na palavra, a gente já estudou isso tantas vezes. Sempre que a Bíblia fala da palavra de Deus, ela está relacionada a Jesus. Jesus é a palavra. Lá em João 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então a gente percebe aqui uma ação grande, uma participação ativa de Jesus na criação. Deus ordenou e a palavra, que é o próprio Jesus, executou. A nossa mente aqui já vai começar a dar uma viajada. Como assim? Tá? Mas vai guardando aí. Tá? Colossenses 1, 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então aqui a gente já vai ver uma outra coisa bacana da gente estudar. Mas aqui, o jeito como começa esse verso, pois nele foram criadas as coisas. Ele é o meio. Jesus é o meio que traz à existência todas as coisas. O Pai libera o Filho para criar todas as coisas. Estão acompanhando? Vamos lá. Hebreus 1, 2. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Tá, então, mais uma vez, falando que todas as coisas, todo o universo foi feito por meio de Cristo. E é interessante porque nesse verso também fala a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Deus os criou através de Jesus, por meio dele foi feito, e deu tudo por herança a Jesus. Tá? Aqui a coisa vai ficando mais complexa, mas não se preocupa não. Então aqui eu peguei uma citação do Strong. Criação é o ato do Deus Trino, no sentido de que todas as pessoas da Trindade, não criadas, têm parte na sua realização. O Pai como causa originadora, o Filho como causa mediadora e o Espírito como causa realizadora. Tá? Um texto que mostra exatamente o Espírito Santo atuando, que a gente está falando aqui do Filho, e o Espírito Santo na criação. O próprio Gênesis 1:2 que a gente leu. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra e o Espírito estava ali, pairando na terra, pairando nas águas. O Espírito estava ali. Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, nós podemos falar, Deus me criou através de Jesus, mas com a ação direta do Espírito Santo. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é o sopro de vida que me dá
fôlego. Esse é o Espírito de Deus. Salmo 104:30. Quanto sopras o teu fôlego, eles são criados e renova a face da terra. Mais uma vez, o fôlego de Deus, o sopro de Deus, o Espírito de Deus. Tá? Então, a obra do Espírito, ela aperfeiçoa, ela completa toda a obra da criação. Deus é, como fala lá, como o Strong falou, Deus é a causa originadora. Jesus, o Filho, é a mediadora. Por meio de tudo foi criado. E o Espírito é o que fez a ação, exatamente. O Espírito é a ação de Deus na criação de todas as coisas. Amém? Então, aqui a gente pode também chegar à conclusão de que a criação, ela não é simplesmente, ela não é uma manufatura. Ela é um ato espiritual. Porque Deus é Espírito. E o Espírito de Deus agiu na criação. Então, nós podemos ver, tudo é físico, tudo é palpável, né? As coisas, o universo, ele é real, ele é algo, né, que a própria física, a ciência, a química, ela pode dar nome às coisas. Então, ela é ordenada, mas ela é um ato espiritual. Porque tudo que Deus faz é espiritual. Tá? O propósito eterno de Deus é espiritual. Por isso que a gente pode pensar, né, quando Paulo fala, não olha para as coisas, não esteis, né, olhando para as coisas da terra, mas olhar para as coisas do alto. Porque Deus sempre pensa no espiritual, no eterno. Deus, ele criou todas essas coisas, ele criou o universo, ele nos colocou aqui, ele criou a gente. Mas o propósito dele vai muito além da matéria. Amém? Que a gente já vai vendo algumas coisas importantes. Agora, uma questão que fica de tudo isso aqui. Por que Deus criou o universo? O que vocês acham? Por que Deus criou a Terra? Por que Ele criou esse universo imenso? Por que Ele criou eu e você? Ele não tinha nada para fazer? Não. Deus estava entediado e resolveu criar alguma coisa? Não. Deus precisava criar o mundo? Ele estava se sentindo sozinho e precisava de companhia? Não, porque a gente já vê que eles eram 3. E o amor da Trindade é sustentável em si mesmo. Eles não precisavam. Deus, eu já vi muita gente falando isso, né? Uma linha esquisita, porque Deus precisava amar alguém. Não, Deus já amava o Filho e o Espírito Santo, que amava o Pai e o Filho que amava o Pai e o Espírito. O amor deles é completo. Eles não precisavam de uma criatura para amar. Deus não precisava criar nada. Então não é uma necessidade de Deus que fez Ele criar o universo. Deus não precisava. Porque se Deus precisasse de alguma coisa, você concorda que toda a onipotência dele, toda a infinitude dele estaria comprometida? Se Deus precisasse de alguma coisa, se Ele precisasse de mim, de você, se Ele precisasse de um universo, para qualquer coisa que fosse, o que é a infinitude de Deus estaria perdida. Mas Ele não precisava de nada disso. Ele criou, então a gente tem que entender, Ele criou o universo, todas as coisas, eu e você, em primeiro lugar, pela sua livre e espontânea vontade. Ninguém chegou para Ele, acho que você podia criar o universo, criar o homem. Ele simplesmente decidiu criar todas as coisas, por livre e espontânea vontade. Porque Deus, Ele é totalmente livre. Ele é o único que é livre para fazer o que Ele bem entender. Ele é Deus soberano. Tá? E a gente tem que, somente nesses últimos dias, a gente tem que bater muito forte nessa tecla. Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Quantos creem nisso? Então Deus criou todas essas coisas com um único fim: a glória dEle. Aí você vai falar, nossa, mas que coisa mais esquisita. Deus fez tudo isso, criou eu para a glória dEle. Para a glória dEle. Todas as coisas são feitas para a glória dEle. Tudo, Deus, tudo que Ele faz é pensando na glória dEle. Aí você pode pensar,
Poxa, mas então, né, Deus é meio egoísta, né? Mas vamos lá, vamos ler alguns versos sobre isso. Ó. Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Então a gente vê aqui, né, a criação, ela serve para glorificar Deus. Colossenses 1:16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. A gente já leu isso aqui, né? Na terra, as visíveis e invisíveis, poderes e autoridades, todas foram criadas por ele e para ele. Né? Antes a gente falou do por ele, agora é o para ele. Então foi criada para ele mesmo. Eu já ouvi essa ideia também de que Deus criou todas as coisas, Deus criou o universo para nós. Deus criou as árvores para nós, criou esse universo. Né? E não é. A Bíblia fala que criou para Ele. Ele é o fim de todas as coisas, não nós. Nós somos criaturas também. A gente tem que entender que nós somos criaturas também. Isso aqui coloca a gente muito no nosso lugar. Né? Nós somos criaturas. Então, Deus, Ele fez todas as coisas para Ele. Efésios 1:4-6. Né? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então aqui já está falando de nós. Quando Deus ele planejou criar o homem, quando Ele criou eu e você, não estamos nem falando só de Adão, estamos falando de toda a humanidade que já passou pela terra e que ainda vai passar. Tá? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Já começa a ver aqui, por causa dele, da vontade dele. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, então Deus, quando pensou em nós, e aqui ele fala sobre a salvação, né, nos predestinou para sermos adotados como filhos. A gente já estudou sobre Deus Pai, que nos escolheu para ser adotados como filho. Antes da criação do mundo, Ele já escolheu a nós para sermos adotados como filho, por quê? Para a glória da sua graça. Não porque a gente era legal, por causa da graça gloriosa dele. E conforme a boa vontade dele, o propósito bom dele mesmo. Tá? Tudo bem? Isaías 43:7. Tudo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Então, a Bíblia deixa muito clara aqui. Isaías 60:21. Então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. Tá? Então todo o universo foi criado para a glória de Deus e só para a glória dele. Amém? Tem uma outra citação aqui do Strong, mas antes vamos falar aquilo que eu comecei. A gente pode pensar então que realmente Deus, poxa, então Deus é um cara meio egoísta? Fica só pensando nele mesmo? Ele pensa na glória dele? Ele nos ensina a ser submissos, a adorar só a Ele, mas Ele mesmo só pensa na glória dele? Né? Nós, como humanos, e essa cabeça nossa tão pequena, a gente não consegue acompanhar isso. Não, de acordo com o texto de Efésios, ele não simplesmente criou para ele achar bom, para ele achar legal, mas ele criou de acordo com o seu bom propósito, porque ele tinha um plano muito superior, que ele está ausente do tempo, ele vê todas as coisas. Então, não tem como comparar com a gente. E aí, quando a gente pensa na glória dele, e eu ouvi um pastor falando sobre isso, a questão da idolatria, né? E quando Deus deixa tão claro, não terás outros deuses diante de mim, e não farás nenhuma imagem, nem representando eu, nada disso, porque eu sou espírito. Deus sempre deixou isso muito claro. E aí ele argumenta essa questão também. Então, poxa, parece que Deus, né? Não, é só eu. Olha para mim, adora eu, mas ninguém merece atenção, ninguém merece respeito, só eu. E aí ele fala, poxa, mas Deus não, cara, né? E tem outro texto que fala, Deus não divide a sua glória com ninguém. Como é Deus egoísta. Mas aí a gente pode pensar, a gente estudou toda essa imensidão de Deus, todos os atributos de Deus. Se Deus
ele atribuísse glória a qualquer outra coisa que não fosse ele estaria declarando que existe alguém melhor e maior que ele. E ele, por ser Deus, sabe de todas as coisas, soberano sobre tudo, ele sabe, não existe ninguém que tenha a glória dele. Ele sabe disso. É diferente de nós que nos orgulhamos por alguma coisa bacana que a gente faz, né? E a gente acha que é melhor que os outros, mas a gente sempre acha, porque nós sabemos, nós não somos. A arrogância é pressuposição de que você merece algum louvor. Deus não pressupõe, ele sabe que merece. Ele sabe, ele merece toda adoração, porque ele é. Tá? Pra gente, a gente pode pensar nisso de uma forma muito simples. A gente vai morrer. Deus não. Ponto. Eu acho que aqui já é né? Eu acho que aqui já encerra o assunto. Né? Nós somos seres finitos. Deus não. Né? Deus, ele criou os céus e a terra. A gente, né? Eu falei do bolo, nem bolo às vezes direito a gente sabe fazer. Né? Tem gente que acerta, tem gente que não. Né? Eu nunca nem tentei. Então, entende? É isso que eu estou falando. Deus, ele sabe todas as coisas. Tem uma frase do Strong aqui, que é muito interessante para a gente entender o que significa Deus fazer tudo para a glória dele. A glória dele tem muito mais do que simplesmente encher o ego de Deus. Deus não precisa disso. Deus não enche o seu próprio ego. Deus não tem como comparar com a gente tem que pôr isso na cabeça. Sua própria glória é um fim que abrange e assegura. Tem essa frase aí? Não sei se... Não lembro se eu pus. Agora já me perdi. Sua própria glória é um fim que abrange e assegura, com fim subordinado cada interesse do universo. Os interesses do universo estão ligados aos interesses de Deus. Não há nenhuma santidade ou felicidade para as criaturas, a não ser na absoluta soberania de Deus e o reconhecimento como tal. Não é, portanto, o egoísmo, mas a benevolência que faz Deus e sua própria glória o fim supremo da criação. Não se trata de vanglória, e ao expressar o seu ideal, isto é, ao expressar-se a si mesmo na criação, ele comunica à sua criatura o supremo bem possível. Deu para entender a frase? Sei que é meio... né? Ele não apareceu ali também, acho que não tem. Mas Deus, quando ele pensa na glória dele, na soberania dele, não é um ato egoísta de Deus, mas ele está pensando, transmitindo toda a benevolência dele para nós. Toda a glória dele expressa na criação, feito para a glória dele, tem a ver com a nossa necessidade de sustento provindo dele. Quando todas as coisas são para ele, porque ele é o fim de todas as coisas. Porque se nós fôssemos o fim, o universo não seria bom do jeito que é. Porque nós somos seres finitos, mas como ele é soberano e infinito, e ele é o fim de todas as coisas podem ser boas para todo o universo. E todo o universo caminha de uma maneira correta por causa da glória dele. Então é o amor à glória dele que faz tudo dar certo. Dá para entender? A gente não pode comparar com a gente mesmo. Tudo bem? Deu para entender, então, por que esse mundo foi criado? Por que eu e você fomos criados? Então, vamos lá, um resuminho aí. Algumas verdades a serem destacadas que a gente tem que ter isso em mente. Primeira coisa, Deus é o ser eterno que antecede toda a criação. Tá? Isso a gente tem que ter em mente. Segundo, a fé deve dirigir nossa compreensão a respeito da criação. Por que esse ponto é importante? Eu vi um autor falando também, Gênesis, ele não é um tratado científico. Concorda? Porque, é impossível que Moisés escrevesse um tratado científico. Só que ele não estava pensando, a gente pode mas é porque a Bíblia foi escrita lá, né? Moisés escreveu isso aqui há não sei quantos mil anos atrás. Não, mas não é só questão, Deus não estava pensando só na época de Moisés. Deus estava pensando na nossa época. Tem um físico, eu não lembro o nome dele agora, mas é um cara ganhador de prêmio Nobel e tal, e ele fala que qualquer teoria científica, se ele não puder pegar qualquer pessoa na rua e explicar ela e a pessoa entender, não é uma boa teoria. Tá? Então, um grande físico falando disso. Então, Deus, ele pensa da mesma forma. Ele não ia pôr uma narração da criação de uma forma que a gente não entendesse. Ele fez uma forma que nós entendêssemos.
Agora, a questão, esses 6 dias são literais ou não? Não sei. A Bíblia não fala. Interessa isso? Não. O que importa para nós é crermos que foi Ele que criou todas as coisas. Que a Bíblia é a verdade. Mas eu não sei, porque falam que a Bíblia tem aí 14 bilhões de anos. Tá. Isso não muda o fato de que Deus criou todas as coisas. Entende? Então a Bíblia não é um tratado científico. Nós podemos interpretar literalmente os 6 dias do jeito que foi, ou não. Porque a gente tem que entender, Deus ele está ausente do tempo. Tudo bem? Mas o Gênesis ele foi escrito de uma forma que Moisés entendeu, nós entendemos, e daqui 100 anos vai ser entendido. Não importa qual o avanço da tecnologia, da ciência. Gênesis sempre será compreendido. E aí nós precisamos de fé. E é por isso que isso aqui está no credo. Porque se eu dei alguns argumentos que a própria ciência dá. Mas ainda mesmo assim tem muita gente que questiona, muitos cientistas que questionam e muita gente leiga aí que questiona. Muitos de nós podemos questionar, mas aí nós precisamos de fé. E o texto que a gente leu lá de Hebreus, porque pela fé nós cremos que o universo foi criado pela sua palavra. Pela fé. Nós não precisamos de provas. Embora a ciência hoje tenha algumas provas, a própria natureza nos dá provas de que Deus fez tudo isso. É simplesmente você faz um estudo básico do ser humano, que já te provou que foi Deus que fez. Mas Deus ele não está preocupado em te dar provas do que Ele fez, da existência dele e da criação dele. Mas Ele quer que nós tenhamos fé. Amém? Nós precisamos de fé. Todo o nosso relacionamento com Deus é baseado em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta eu falar, não, eu creio na criação porque a ciência me falou. Não, eu creio na criação porque Deus me falou. Porque a Bíblia me falou. Mas a ciência comprova. Ótimo que ela comprova. Eu creio na Bíblia. Eu creio em Gênesis. Mas a gente não pode ser tão ingênuo assim. Isso não é ingenuidade, é fé. Amém? E aquilo que como eu comecei, nos dias de hoje, falar de um negócio desse é um absurdo. Nós vivemos numa sociedade pós-moderna, não sei o quê, a tecnologia. Não interessa. Eu creio na Bíblia. Amém? Nós precisamos crer na Bíblia. Fé. Ela deve dirigir a nossa compreensão. Terceiro, aí é uma citação do J. Gresham Machen, tá? A criação é um ato livre da vontade soberana de Deus. A criação do mundo não foi um ato arbitrário, senão que serviu para fins elevados e dignos, e estes fins estiveram de acordo com a bondade e soberania infinitas do Criador. Aquilo que a gente falou. Então, a gente tem, primeira coisa, Deus eterno, antes da criação. A nossa fé dirige a criação. E nós temos que crer que a criação dele é um ato da soberania dele e da livre e espontânea vontade dele, para a boa vontade eterna dele. Amém? Quarto, nada pode existir sem que tenha sido criado por Deus. Nada. Nada. Ok? Quinto, a palavra de Deus é o verbo criador. Ele libera a palavra e as coisas são criadas, elas vêm à existência. Sexto, a criação primária foi gerada do nada, creatio ex nihilo. Aqui temos a confissão de um mistério, não a sua explicação. Então, sempre vamos trabalhar com um mistério. Como será que foi exatamente? Não sei. É um mistério, mas eu creio. Amém? E sétimo, a criação se distingue de Deus, não sendo sua extensão, mas o resultado da sua vontade e poder. Eu já vi muita gente falando que nós somos extensão de Deus, nós somos um pedaço de Deus. Não, a gente não é um pedaço de Deus. Nós somos criaturas de Deus. É aquilo que eu falei, a criação, entendendo desse ponto de vista, nos coloca no nosso lugar. Que direito eu tenho de chegar para Deus? Deus, porque eu quero isso. Eu sou criatura. Tá? Nós somos adotados como filhos, mas nós somos criaturas. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Nós, criaturas. Não temos direito a nada. Tá? Isso aqui é muito interessante, porque coloca muita gente no nosso lugar. Isso é importante. A gente se acha demais. A igreja hoje tem se achado demais.
Eu vejo umas coisas aí que eu acho um absurdo. Como eles falam com Deus. Como você fala com o Criador de todas as coisas, eterno, que fez tudo por causa da glória dele, e você exige alguma coisa dele? Como que você determina? Eu determino que seja feito isso. Cara, isso vai completamente contra a nossa fé num Deus criador de todas as coisas, que nos criou. Nós nos colocamos na mesma posição que Ele, mas nós somos criaturas. Amém? Agora vamos para uma outra parte bacaninha. Qual que é a importância disso para nós? Da gente estudar todas essas coisas. Só para ter informação? Agora eu sei, legal. Um monte de versículo que eu sei agora sobre a criação, até alguns fatos científicos sobre o Big Bang, né? Só para isso? Você sair daqui mais informado? Não. Isso tem que fazer uma diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, eu peguei uma frase aqui do Stephen Wellum. Ele começa falando: as bases teológicas para a doutrina da salvação estão arraigadas no fato de que o Deus que existe, o Senhor pessoal, soberano e trino, que existe desde toda a eternidade, em um momento falou e trouxe esse universo à existência a partir do nada. E como tal, tudo e todos são completamente dependentes dele e responsáveis a ele. Então isso aqui, ele começa, eu achei muito bacana isso, porque ele falou: a salvação. Nós estamos aqui porque nós somos salvos. Não tem como a gente crer numa salvação se a gente não crê num Deus Criador. Não tem como distinguir. Não, eu creio que Jesus me salvou, morreu por mim e tal, mas não sei se Ele criou mesmo todas as coisas. Então, a sua fé falha. Como você crê que um Deus pode te redimir da morte, sendo que Ele não tem nem o poder para criar as coisas? Percebe? Como está... Não, mas não tem nada a ver, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porque a gente viu aqui toda a criação, e a gente leu lá em Efésios, Ele já determinou tudo antes da fundação do mundo, que nós seríamos adotados como filhos, ou seja, a redenção, por causa da glória dele. Então, a obra da salvação já está dentro da criação. Amém? Tudo que tem a ver com a nossa vida, né? Nosso nascimento natural, a nossa regeneração em Cristo e a nossa vida eterna com Ele, tem tudo a ver com crermos num Deus criador de todas as coisas. Amém? Isso é muito importante para nós. Então, um versículo, quando eu comecei a pensar nisso, eu lembrei daquele Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E isso aqui, enquanto eu estudava, isso ficou muito falando dentro de mim. Quantas vezes a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe para onde correr? De onde vem meu socorro? E aqui o salmista é interessante, porque ele não olha para ele mesmo, ele olha para a criação, que fala que ele levou os olhos para os montes, né? Para a criação de Deus, para a natureza. E aí, aqui, ele não fala assim, mas a gente pode ler nas entrelinhas. Pensa você, a gente olha... Quem aqui já esteve num lugar de natureza, as montanhas, aquelas coisas, né, a criação, o mar, o próprio mar, né, você para diante do mar, aquilo é um negócio, né, magnífico. Como pode? E aí você olha diante daquilo lá, você olha para a natureza e você percebe um Deus criador. Se Ele pôde criar tudo isso com essa magnitude toda, o que Ele não pode fazer por mim? Se Ele pôde criar todas essas coisas, o que são as minhas necessidades? Ele é o nosso sustento. A palavra fala que Ele sustenta todas as coisas. Lá em Mateus, nenhum pássaro cai sem que Deus não permita. Nada acontece sem que Deus não esteja controlando. Então, que a nossa vida está nas mãos dEle. Ele, sendo um Deus criador, Ele tem o controle da nossa vida, a soberania sobre a nossa vida. Aí você pode pensar, né? Poxa, mas então por que eu passo todas essas coisas? Então Deus não é tão bom assim? Deus é bom. Só que o seu plano é muito maior do que o nosso. A gente não entende, mas Ele entende. Porque Ele vê para a eternidade. Ele não está vindo aqui. Ele não está com a gente hoje aqui. Eu falei isso da outra vez. Ele não está aqui vivendo o presente com a gente.
Ele está ausente do tempo, ele já viu antes da gente nascer, ele está vendo hoje, ele já viu depois da gente morrer. Para ele é tudo uma coisa só. Então o bom propósito dele excede o nosso entendimento. Amém? A gente tem que crer nisso. Isso exige fé. Exige que nós creiamos que ele, o Criador dos céus e da terra, coordena tudo. Tudo está debaixo do poder dele. Tem uma outra linha, acho que eu até citei isso, que Deus criou até o universo e deixou. Ele largou. E o mundo vai aí. Vai seguindo. E ele só vai assistindo. Não. A palavra nos fala que ele é soberano. A gente lê os versos. Ele fala e ainda acontece. Não é que ele falou e aconteceu. Ele fala e acontece, porque Deus é o mesmo. Deus não era um na criação e é outro hoje. É o mesmo Deus. Amém? Isso aqui é bacana. No Catecismo de Heidelberg, a pergunta 26 fala: em que você crê quando diz, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? E é bacana a resposta que ele dá aqui. Creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo que neles há, e também o sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e meu Pai, por causa do seu Filho Cristo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e à alma e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nessa vida conturbada. Ele assim pode fazer porque é Deus Todo-Poderoso, mas o que quer fazer porque é Pai fiel. Amém? Então nós precisamos que, se você quiser, depois tem um embasamento bíblico de todas essas coisas. Tá? Depois eu posso passar para vocês. Para cada um desses termos aqui, o Catecismo de Heidelberg dá a referência bíblica. Não foi criado do nada isso. Tá? Diferentemente do universo. Tá? Então, eu achei muito bacana isso. Eu creio no Deus eterno, creio que ele é meu Pai Todo-Poderoso e que da mesma forma que ele criou todas as coisas, ele suporta todas as coisas e tudo está no controle dele. Então, ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e à alma. Todo sustento vem dele. Ele sustenta as coisas. Tá? Ó, tem a outra pergunta do mesmo Catecismo de Heidelberg, a pergunta 28. Que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? A resposta: podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade, e podemos, quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel. Porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão que sem a sua vontade elas não podem nem mesmo se mover. Nós precisamos crer nisso, crer na soberania de Deus. Eu vi um outro pastor falando que se a gente não... Ele fez uma analogia com aquele texto que Paulo fala. Se nós não cremos na ressurreição de Cristo, é vã a nossa fé. E ele fala, se nós não cremos num Deus Criador, que sustenta todas as coisas, que é soberano, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque se a gente acreditar que a gente está aqui nesse mundo largado, que proveito tem tudo que a gente faz? Por que a gente canta para um Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra? Que a gente fala, né? Por que a gente vem na igreja? Se a gente, mas não sei se eu creio, só para se relacionar com as pessoas? Não, existe um propósito muito maior. É exaltarmos, né, e glorificarmos Deus. Amém? Então isso gera em nós uma resposta. Eu até marquei que se o objetivo da criação é a glória de Deus, a nossa resposta deve ser o quê? A busca por glorificar a Deus em todas as coisas. Essa é a nossa parte. Se eu entendo que Deus criou todas as coisas para a sua glória, eu vou viver toda a minha vida, em todos os aspectos, para a glória dele. Se a finalidade da criação é o próprio Deus, a finalidade da nossa vida, da nossa busca, de tudo que fazemos, deve ser o quê? Deus. Se ele é a origem, ele é o fim de todas as coisas. Se ele é a nossa origem, nós temos que viver a nossa vida para ele, tendo ele como fim. Amém? Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
1 Coríntios 10:31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o objetivo da nossa vida. E aí lá em 1 Pedro ainda no 4:11, se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Esse é o objetivo da nossa vida, glorificar a Deus. Se Deus criou tudo para a glória dele, o nosso objetivo de vida é glorificar a Ele, em tudo que nós fizermos. Eu gosto de pensar quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Paulo lá põe as coisas mais básicas que nós podemos fazer. Qualquer pessoa come e bebe. Se a gente tem que até comer e beber para a glória de Deus, quanto mais qualquer outra coisa que nós fizermos. Trabalhar, estudar, ir na igreja, tudo para a glória dele. Fazer amigos, tudo tem que ser focando a glória dele. Todas as coisas. O fim nunca é em nós mesmos, é nele, porque ele é o fim de todas as coisas. Amém? E aí, a diferença então entre o regenerado e o não regenerado consiste no quê? No motivo da vida. O não regenerado, que não crê nessas coisas, que não entende isso, ele vive para ele mesmo. Nós, redimidos no sangue de Cristo, nós vivemos para ele. Ele nos comprou com o sangue precioso do Cordeiro. E nós temos que viver para ele. Essa é a nossa resposta. Se nós não vivemos para a glória dele, nós não estamos cumprindo com o nosso propósito de vida. Isso é sério. E aí, o que espera de nós na eternidade? Se nós não vivemos aqui para a glória dele. Se nós buscamos os nossos próprios interesses e não os interesses dele. Aí a gente pode pensar, mas ele não é soberano? Ele é soberano, ele é. Mas qual a motivação da nossa vida? É ele? Ou a gente só deixa as coisas acontecerem e vai buscando os nossos próprios interesses e a gente vai sofrendo e vai se alegrando com a motivação em nós mesmos? Nossa motivação tem que ser ele. A glória dele. Glorificar a Deus em todas as coisas. Amém? E já estamos avançados demais no texto, no tempo, né? Já é 12:05. Então, para a gente encerrar, eu li essa semana e isso me preocupou demais. Qual é a semana passada, nem lembro agora. Mas um pastor, sim, um cara numa igreja legal. E ele escreveu a seguinte frase no Twitter: não é que Deus não seja, não é que Deus não governe todas as coisas, aqui não dá governo. O mundo é como que ele falou? O mundo é uma junção de liberdades. Olha o que um pastor escreve. Não é que Deus não governe todas as coisas, é que não há governo. E a gente lembra do que aquele outro que eu citei. Se nós não cremos nisso, nós somos os mais infelizes dos homens. Nós precisamos crer num Deus soberano, Criador de todas as coisas, para a gente não ser infeliz e para a gente viver para a glória dele. Porque quando você crê que Deus não é soberano, Deus não é todo-poderoso da maneira como a Bíblia nos escreve, então ele não pode ter toda a glória. Concordam? Então o propósito da nossa vida é perdido. Se a nossa vida é feita para glorificar a Deus, e se Deus não é tão digno de toda a glória assim, porque ele não é tão poderoso, perdemos o propósito de vida. Nós passamos a viver nesse mundo de forma infeliz. E a nossa vida vai ser uma lástima. De fato. Porque nós passamos por coisas boas e coisas ruins na vida. É ou não é? Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Mas a consciência e a fé num Deus soberano que cuida e sustenta todas as coisas pela sua palavra, faz uma diferença na forma como nós encaramos todas as adversidades que nos vêm. É o que está citado lá no Catecismo de Heidelberg. Se nós entendemos isso, tudo que nos atinge muda a perspectiva. Porque não sou eu que estou lutando contra essas coisas. Deus está no controle de todas as coisas.
Sejam coisas boas ou coisas ruins. São ruins ao nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus não é, porque Ele enxerga na frente. Ele enxerga o resultado, Ele enxerga o bom propósito eterno dele. Amém? Então quero convidar você a se colocar em pé.